Unidade 1. Tecnologia, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 3.1. Conteúdo: gênero lírico, épico e dramático. Habilidade: identificar características dos gêneros textuais, lírico, épico e dramático. Muito bem, de volta para mais uma aula de língua portuguesa, dando prosseguimento às nossas aulas sobre literatura. Falamos já sobre função da linguagem, função da literatura, e vamos falar um pouco fazer um resumo da aula anterior. Vamos lá. Muito bem, revisão da aula anterior. Falamos sobre funções da literatura, falamos aqui sobre função cognitiva que a literatura tem, passar conhecimentos, né, ser usado para ensinar alguma coisa, é uma das características da literatura. Outra é a função estética. A função estética, a literatura, ela carrega essa função. A função estética, ela existe para ser admirada, porque é bela. Função, ela também vai ter uma função político-social, ela interfere na sociedade, tem a opinião de pessoas, engajada, comprometida com a defesa de certas ideias políticas. Função catártica também, ela vai liberar sentimentos através da literatura. Catarse significa alívio de tensões, desabafo. Muito bem. Isso foi a aula que a revisão da aula que nós tivemos na aula anterior, ok? Vamos ao desafio da aula de hoje? Vamos lá. Desafio da aula de hoje, vamos assistir um vídeo primeiramente. Observe esse vídeo, observe as características do vídeo, observe aí essa narrativa, como ela funciona, para você responder o nosso desafio. Olha só. Há pouco menos de um ano, eu pensei muito sobre a enigmática menção do meu rei sobre Vitória. O tempo mostrou que ele tinha razão. E de um grego livre a outro se espalharam as palavras de que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos, tão longe de casa, deram suas vidas, não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra. Agora, aqui nesse rochoso trecho chamado Plateia, as hordas de Xerxes serão todas aniquiladas! E assim os bárbaros se acotovelam. O mais puro terror lhes oprime o coração com dedos gélidos, pois sabem os horrores sem piedade que sofreram nas espadas e lanças dos 300. Agora eles avistam, pela campina, 10.000 espartanos, comandando 30.000 gregos livres. Aú! O inimigo tem 3 homens para cada um de nós. Ótimos números para qualquer grego. Hoje, libertaremos um mundo do misticismo e tirania e começaremos um futuro mais brilhante do que podemos imaginar. Agradeçam, homens! A Leônidas e seus bravos 300! A vitória! Muito bem, vocês conhecem esse filme? Conhecem, tenho certeza que já assistiram. Muito bem. Conhece a narrativa, como funciona? Olha só, o gênero narrativo, onde a marca é o sentimento dos valores coletivos, ou seja, a história contada, exalta as qualidades e feito de um povo. Histórias como a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas e, mais recentemente, os filmes O Senhor dos Anéis e 300 são exemplos deste gênero. Qual seria esse gênero e suas características? Muito bem, no final da aula vocês já vão saber responder esse nosso desafio. Vamos para a aula de hoje, então? Vamos falar sobre gêneros líricos,
gêneros épicos, gêneros dramáticos. O que são gêneros literários? Falamos aqui já sobre funções da linguagem, né? Falamos sobre a função da literatura, estamos aos poucos conhecendo essa linguagem, a linguagem da literatura. Então, você vai precisar de todas essas informações para quando nós adentrarmos ali para os gêneros propriamente dito, né? Vamos falar, dar início na literatura falando a respeito do trovadorismo. Então, mas é necessário que nós saibamos essas características. O gênero lírico, o gênero épico, o gênero dramático, cada uma delas tem suas características. E é preciso que você conheça para definir elas, quando você lê, quando você observar e saber, opa, esse gênero dessa literatura é um gênero lírico. Ou então, opa, essa narrativa é um gênero épico, tem umas características, né? O professor falou. Ou esse filme tem características do gênero épico, porque também o filme também é uma narrativa. Ou um gênero dramático, né? Então, garanto para vocês que todas esses três gêneros você já é familiarizado, ok? Então, o que são gêneros literários? Olha só, observe aqui o conceito de gêneros literários. Os gêneros literários são um conjunto de obras com características que se assemelham em forma e conteúdo. Essa definição foi feita pelo filósofo grego Aristóteles em sua Arte Poética, na Antiguidade greco-romana, época que surgiram as primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. Muito bem, então olha só. Notem aí, quando ele fala aqui, ó, terceira linha, em forma e conteúdo. Forma, a forma como o texto é feito, se ele é feito em prosa, se ele é feito em versos, né? Então você tem que saber essas características e o conteúdo, né? Sobre o que ele fala? Muito bem, geralmente o gênero lírico, por exemplo, ele fala sobre sentimentos, que é o poema, né? Falamos já sobre funções poéticas da linguagem, então sabe que fala sobre os sentimentos. Então isso aí é um conteúdo do gênero literário, da forma poética, por exemplo, também. Ok? Muito bem. Então vamos começar aí com esses gêneros, vamos falar sobre gênero lírico. Olha só, o que vem ser gênero lírico? Lírico vem de lira. Lira é um instrumento que se tocava na Grécia, onde a poesia, né, ela era falada, cantada junto com essa lira, né? Os poetas tocavam e cantavam com essa lira. Então, essa lira originou o nome desse gênero, gênero lírico. Até lá meados do século XIV, ainda a poesia, o poema, ele era associado à música, né? Associado à música. Podia ser com a lira, podia ser com o violão, lá como nós vamos ver, violão moderno, mas dava-se outro nome, né, no século XIV, lá em Portugal. Nós vamos trabalhar isso em trovadorismo, então, em que o texto vinha junto com a música. Depois desassociou e ficou a forma só do poema. Muito bem, então o gênero lírico. O que vem ser o gênero lírico? O gênero lírico o poeta ele vai expressar seus sentimentos íntimos através do eu lírico. A palavra lírica vem do latim e tem o mesmo significado de lira, o instrumento mais comum na Grécia Antiga. Ela se divide em, olha só, vamos dar os exemplos de algumas só, né? Alguns exemplos do gênero lírico. A poesia, né? O poema, o soneto, ode, idílio, elegia, écloga, hino, haikai, acróstico, todas elas são exemplos do gênero lírico. Aqui no início nós falamos aqui, olha só, que ele vai expressar seus sentimentos do eu lírico. Aí você me pergunta, professor, o que é eu lírico? O que é eu lírico? Muito bem, eu lírico é o sentimento que está ali no poema. Por exemplo, o poeta, ele é um autor, é uma pessoa. A professora Dinanci falou anteriormente a respeito disso, que o poeta é uma pessoa e o narrador é outro. É a mesma coisa. O eu lírico é o sentimento. Por exemplo, o poeta, quando ele vai fazer um poema, ele pode fazer um poema como se fosse uma mulher que estivesse escrevendo aquele poema.
Então, esse sentimento que ele vai colocar lá é de uma mulher. É como se uma mulher estivesse escrevendo aquele poema, como se ela estivesse jogando os seus sentimentos ali naquele poema. Mas o autor é um homem, entenderam? Então, aquela mulher, aqueles sentimentos, aquilo é o eu lírico. Então, você vai encontrar muito essa palavra, eu lírico, eu poético. Então, é essa característica, ok? Ficou claro? Ela vai estar muito ligado aí ao gênero lírico. Muito bem. Falamos também aí sobre essas características, né, sobre esses exemplos da poesia, o poema, o hino, o soneto, ode, idílio. Vamos falar sobre alguns desses exemplos aqui na nossa aula de hoje. Muito bem. Falei sobre poesia, falei sobre poema, aí você fica na dúvida, professor, o que é poesia, o que é poema? Muito bem. Falei sobre forma, não falei sobre forma? Então, o poema é a forma. O poema, ele vai estar ali com os versos, né, com as estrofes. Então, isso é o poema. A poesia é o sentimento. É aquele sentimento que você tem quando você lê um poema. É aquele sentimento que você tem quando você ouve uma música. Você ouve uma música e te emociona. Né? Você ouve essa música, aí você diz, pô, essa música me deixa emocionado. É poesia, isso é poesia. Você vai ao final da tarde na beira do rio e fica observando ali os pássaros, o sol, né? Pôr do sol, e te emociona? Isso é poesia também. Poema é diferente, poema é a forma, é a estrutura, ok? Então olha só aqui, temos aqui o conceito de poesia. A poesia ela pode estar em tudo, em uma paisagem, em uma obra de arte, em artes plásticas, em uma situação do cotidiano, em uma fotografia que te emociona, ou mesmo em um poema. Por isso, a poesia ela não é exclusiva da literatura. Né? Acabei de falar diversas situações que você pode encontrar a poesia. Então, poesia é isso, ok? Vamos definir agora o que é poema. Olha só. Poema é um texto do gênero lírico, composto de versos, de estrofes ou mesmo em prosa. Geralmente vem carregado de poesia, mas também temos aqueles poemas que não têm musicalidade, ou seja, poemas com rimas e com versos brancos, ou seja, ela tem ausência de rima, ela não rima, ok? Muito bem, então vamos analisar aí esse conceito. Ela diz bem assim, ó, o poema é um texto do gênero lírico composto de versos e estrofes. Daqui a pouco eu vou relembrar vocês o que é um verso, o que é uma estrofe. Versos e prosa. Temos o texto em verso, que é aquele texto que vai, na maioria das vezes, ele vai ter a rima, vai ter o ritmo, vai ter todo um jogo de palavras que o poeta procura uma palavra para te aflorar o sentimento. Já a prosa não, a prosa é esse texto normal que a gente lê, de histórias. Então, é um texto em prosa, que não tem rima, não tem nada. Ok? Ficou claro? Então, poema é a forma, poesia é o sentimento que nós temos. Ele não é exclusivo, a poesia não é exclusiva da nossa literatura, não é exclusivo do poema, por exemplo. Ok? Vamos a um exemplo aí de poema e a estrutura para mostrar para vocês aí como funciona. Olha só. Autopsicografia, muito conhecido. Olha só, olha só. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda, que se chama o coração. Analisar esse poema, olha só, vou mostrar para vocês aqui a situação que eu falei para vocês, versos, estrofes, a estrutura, a forma de um poema, nesse caso aqui, olha, desse poema, Autopsicografia. Muito bem, temos aqui cada linha desse poema chama-se verso, ok? Verso. Cada linha é um verso. Então temos aqui, à nossa frente, temos quantos versos?
Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Temos 8 versos, né? Temos 8 versos. 8 versos aí nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Muito bem. Estrofe. Estrofe é o conjunto de versos. Olha só aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, até aqui, ó. Tem um espaço, né? Temos um espaço aqui, ó. Temos um espaço aqui, que é a estrofe. Vamos ver no outro quadro aqui, para ver se nós podemos demonstrar aqui mais precisamente a estrofe. Então, cada jogo desses aqui de versos é uma estrofe. Então, temos uma estrofe aqui de 1, 2, 3, 4 versos. Temos uma estrofe aqui de 4 versos. E notem que eles rimam, né? Vamos aqui, olha só, deixa eu mostrar aqui, voltar aqui para vocês para demonstrar aqui como há essa rima, ok? Olha só, o poeta é um fingidor. Tá aqui, ó. Finge tão completamente que chega a ser dor. Olha aqui, notem que temos aqui, ó, essa rima. A, B, A. A dor que deveras sente. Olha aqui, esse rima com esse. Então, temos aqui uma rima, ó, A, B, A, B. Ok? Então, essa é uma das características aí do nosso poema. Ok? A estrutura dele, a forma. Nesse caso aí, o conteúdo, notem, falamos a respeito na aula anterior, falamos sobre a linguagem metalinguística, a linguagem metalinguística. Estão lembrados? Falamos sobre a linguagem metalinguística? O código que fala sobre o próprio código. Então, se alguém perguntasse assim para você, em uma avaliação, e dissesse assim, esse poema, ele tem uma... Que função da linguagem ele tem? Qual tipo de linguagem? Aí você ia dizer, opa, esse texto aí, ele tem uma linguagem metalinguística. Por quê? Porque é o código falando do código. Aí você disse, professor, não estou lembrado. Ele disse, será? Observe aí, olha só o texto aí. Dá uma olhada. Vamos voltar lá para o texto, olha só. Está aqui, ó. Notem que o poeta está falando sobre o ato de fazer poesia. O ato de fazer poesia. Olha só como ele diz aqui, ó. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. Que dor é essa? A dor que ele está passando para o papel. A dor que deveras sente. E aos que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. Então, notaram aí essa característica? Olha só, já estamos falando aí sobre diversos assuntos que falamos nessa aula, né? Falamos aí sobre metalinguística, sobre a função da linguagem, estamos falando agora sobre poesia, sobre poema, e vamos prosseguindo, falando um pouco aí e conhecendo aos poucos como que funciona a literatura. Ok? Muito bem. Vamos então aí à próxima imagem. Temos um vídeo, professora Gabriela veio nos definir melhor no sentido da arte, o que é essa diferença entre poesia e poema. Observe aí. Olá, queridos alunos, e hoje nós vamos falar de poesia. Nós estamos numa aula de português e estamos comentando sobre poemas, poesias, mas será que eu consigo encontrar poesia sem ser nos poemas? Conseguimos sim. Nós vamos conversar agora sobre duas composições artísticas. A primeira que nós vamos falar, essa imagem que está aqui ao meu lado, é O Balanço, de Jean-Honoré Fragonard. Essa obra é datada do século XVII. É uma obra de óleo sobre tela. Ela tem algumas características do rococó, um período de história da arte de meados do século XVII. Então, vocês conseguem ver, ao observar essa tela, a suavidade presente nas pinceladas? Tanto o sentimento do artista que pintou, quanto o sentimento dessa moça que está aqui a se balançar. Na verdade, a gente consegue sentir a calma, a tranquilidade. Essa é a poesia.
é quando a gente consegue transmitir, seja para uma obra artística, seja para uma poesia, o nosso sentimento, a nossa emoção. E a próxima obra que nós vamos ver agora é uma escultura, o Êxtase de Santa Teresa. Ela foi feita por Gian Lorenzo Bernini. Então, vocês estão vendo aqui, é uma escultura, ela é datada do século XVIII e ela já tem traços do barroco. A gente consegue identificar aqui dois elementos, um anjo e a Santa Teresa. Vocês conseguem perceber nas feições de Santa Teresa como se fosse um pouco de sofrimento. Então, o artista, ao esculpir essa escultura, ele conseguiu transmitir, talvez naquele momento, ele estivesse por um momento difícil na sua vida. E ele quis transmitir na imagem da Santa Teresa um pouco desse sofrimento. E a gente já vê que o anjo não, o anjo já está com um ar mais tranquilo, não é verdade? Então, vocês conseguem perceber, ao observar a escultura, essa serenidade, esse sentimento, essa emoção que o artista quis transmitir para a sua obra de arte. Então, é importante a gente entender que a poesia, ela está em todo canto, ela está na música, ela está na pintura, ela está na escultura e ela está no poema. Muito bem, ficou claro então? Poesia, poema. Vamos falar sobre soneto, gênero lírico. Muito bem, olha só, observe aí. Vamos falar sobre soneto. O soneto ele consta da metade do século IV, com a sua origem na Itália. Do autor, ela se originou ali na Itália. O primeiro autor foi o Giacomo Lentini, né? O soneto ele segue regras fixas, então ele vai ter uma forma fixa, sendo composto por 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes e 4 versos, e de 2 e 3 versos. Tem 10 sílabas poéticas que são chamadas de decassílabos. Aí você diz, professor, eu não entendi nada. Vamos entender agora. Temos um poema aqui, temos um soneto para nós analisarmos. Olha só. Observe aí o soneto. Soneto da Fidelidade. Antes disso, vamos ouvir a leitura do soneto da Fidelidade? Olha só. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito bem, observaram aí? Soneto de Vinícius de Moraes. Vamos analisar esse soneto? Vamos lá, quanto à estrutura, como ele é formado, falamos anteriormente, mas vamos detalhar ele agora. Olha só, observe aí. Então, falamos aqui que o soneto ele é formado ali por 2 quartetos e 2 tercetos. Olha só aqui, o que é quartetos, professor? Tá aqui, ó, quarteto, ele é uma estrofe formada por 4 versos. Temos 4 versos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 versos. Então, temos aqui um quarteto. Outro quarteto aqui, olha só. Observe aí, ó. Um quarteto. Um quarteto, ele é formado por 4 versos. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 versos. Muito bem. Então, notem aí que essa é uma das características aí do nosso soneto. Outra característica do soneto é a rima. Olha só, olha a rima. Atento. Atento vai rimar com pensamento. Olha aqui. Tanto vai rimar com encanto.
Então, essa é uma das características. Olha só, momento, está aqui, momento, vai rimar com contentamento. Canto com pranto. Então, essa é a característica de rima. E assim sucessivamente, ele vai seguindo aqui, ó, 2 quartetos e 2 tercetos. Olha aqui, ele vai ter sempre essa forma. Está aqui o tercetos, ó. 3, 1, 2, 3 versos. O outro aqui, 1, 2, 3 versos. Características do soneto. Soneto aí de Vinícius de Moraes. Muito bem. Mais à frente vamos trabalhar análise de poema. Por enquanto vamos trazer, compreender como é que se funciona a forma, a estrutura. Então, falamos aí sobre gênero lírico. Falei que o gênero lírico ele vai tratar das emoções, não falei? Falei que ele vai tratar das emoções. Vamos analisar um pouco aqui, ó. Falamos aqui quanto à forma, como ele é formado, como ele é constituído. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, ver aqui do que se trata esse poema. Primeiro, esse soneto ele fala, já o nome já diz, olha só, soneto da fidelidade. Então vai tratar sobre fidelidade, não é isso? Vai tratar sobre fidelidade. Então, notem aí que o gênero lírico ele vai trazer o sentimento. Sentimentos bons, sentimentos ruins, mas vai trazer sentimentos, vai trazer emoções. Olha só. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. Olha só, né? Ele está falando aí desse amor dele, que apesar de tudo, com o seu pesar, mesmo com as tristezas e com as alegrias, ele vai estar feliz com essa pessoa. Então ele está tratando aí dessa emoção. E assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, olha aí, quando ele morrer, que é a angústia de quem vive, né? Quem sabe a solidão, segundo o poeta aqui, que é o fim de quem ama. E a pessoa me dizer que o amor que tive, que não seja imortal esse amor, posto que o amor é chama, é fogo, mas que seja infinito enquanto esse amor durar. Muito bem, então notem aí que o gênero lírico ele vai trazer essas emoções, esses sentimentos que o poeta vai trazer no poema. Vamos falar sobre outro? Vamos falar sobre o gênero épico. Olha só, gênero épico. A palavra já está dizendo, né? A palavra epopeia vem do grego epos, verso, e paió, faço. Se refere à narrativa, é uma forma de versos. Então, o gênero épico ele é um poema, né? Um poema extenso que vai falar sobre o passado grandioso e maravilhoso que interessa a um povo. É uma poesia objetiva, impessoal, cuja característica maior é a presença de um narrador falando do passado, né? Os verbos aparecem no pretérito e o tema é normalmente o episódio heróico e histórico de um povo. Falei ontem sobre a epopeia, né? Falei ontem sobre algumas características. Então, vamos analisar. Analisamos esse texto ontem, né? É um texto épico. Olha só, observe aí, então, os Lusíadas, novamente, os Lusíadas. Então, o que é um gênero épico? Ele vai trazer a história de um povo, atos heróicos, os ideais de um povo. Então, analisamos aqui um trecho dos Lusíadas. Olha aqui que ele fala das grandes conquistas do povo português. Então, esse início aqui, ele está falando aqui, ó, sobre o exército português saindo para descobrir novos lugares, novos locais, novas riquezas, os barões assinalados, né, que são os soldados portugueses, saindo ali da praia lusitana para os mares que nunca foram navegados. Então nota que ele vai trazer essa característica heróica do povo, né? Ele vai passar além da Trobatã, da Tabropana, que é o antigo, hoje o Ceilão, né? Aí eles vão trazer conhecimentos antigos, né? No caso ele trata aqui da Odisseia de Homero. Então ele vai falar aí sobre as grandes navegações, sobre
as grandes conquistas do povo lusitano, do povo português. Então, o gênero épico ele vai trazer isso, ele vai trazer essas características do povo, dos ideais do povo, do heroísmo de um povo. Então, sempre ele vai trazer, o gênero épico vai trazer essas características, ok? Muito bem. Então, ele termina aqui esse trecho falando aí sobre os deuses greco-romanos, ele vai falar aí, ele vai trazer essa história, mas essa história ela vai trazer sempre, vai ser tratada sempre no gênero lírico, né? Nesse caso é um grande poema tratando dessas grandes conquistas dos povos. Muito bem, e o gênero dramático? Gênero dramático em grego significa ação, né? O gênero dramático pertence aos textos em poema ou em prosa feitos para serem representados, né? Vai ser representados por atores, vai ter um público, ele vai desempenhar um papel fundamental o elenco, o diretor, cenógrafos e atores. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre um desses gêneros, do gênero dramático? Olha só, observe aí. Vamos falar sobre o gênero tragédia, a tragédia grega. Temos aí o Édipo, né? Édipo Rei, que é uma tragédia muito conhecida, uma tragédia grega muito conhecida, de Sófocles, que conta a história de Édipo, que Édipo ele foi condenado à morte, bebê. Por quê? Porque o pai dele, o Laio, que era o rei, ele foi encontrar ali um oráculo, e o oráculo fez ali uma premonição, né, para ele, dizendo, olha, o seu filho, ele vai lhe matar, ele vai casar com a sua esposa. Aí o rei Laio ficou assustado com aquilo. O que ele fez? Ele disse, vou mandar matar meu filho. Chamou um pastor rural lá, pegou o Édipo e mandou amarrar o pé do Édipo e na árvore para as feras comerem, matar o filho dele para não se realizar aquela premonição. Aí o que aconteceu? O pastor ficou com pena do Édipo, né? Ficou com pena do Édipo e levou para cuidar ele. Mas ele era muito pobre, não conseguiu cuidar do garoto, ele doou ele, foi cair nas mãos de um rei, e esse rei criou o Édipo, né? O Édipo já adulto, contaram para ele, olha, você foi adotado, e ele ficou furioso, saiu, fugiu, encontrou o Laio, o pai dele, ele não sabia que era o pai dele, junto com outras pessoas, e se enfureceu lá, brigou, matou o próprio pai. E o que aconteceu? A primeira parte da premonição foi feita. A segunda é que ele ia casar com a própria mãe. Então, ele foi embora para outra cidade, encontrou aí tem um nomezinho que eu me esqueci, que não é oráculo. Então, fez uma pergunta para ele, disse bem assim, ó, ele fez a esfinge fez uma pergunta para ele, disse bem assim, ó, você só vai passar por aqui se você decifrar esse enigma. Qual ser de manhã ele anda de 4 pernas, ao meio-dia com 2 e à tarde com 3? Nunca ninguém tinha conseguido responder esse enigma. Aí o que aconteceu? Ele respondeu, é o homem. O homem pela manhã ele anda de 4 pernas, porque ele é um bebê, quando adulto com 2, e quando na velhice com 3, porque ele vai usar bengala. Aí o que aconteceu? Ele virou o rei desse lugar, casou com a mãe dele, teve 4 filhos, aí depois ele descobriu, arrancou os próprios olhos e a mãe dele se matou. Que história, hein? Por isso o nome tragédia grega. Então essa é uma das características. Então observe aí, esse gênero dramático ele compreende os seguintes modalidades. A representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos. Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, no qual fazem parte personagens nobres, heróicos, e sejam deuses ou semideuses. Temos também a comédia, olha só a comédia, característica da comédia. Representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso, satírico, e a principal temática dos textos da comédia envolve ações cotidianas, do qual fazem parte personagens humanos estereotipados. Muito bem, temos também a tragicomédia, vai fazer parte aí do gênero dramático. Olha só, tragicomédia.
é a modalidade em que se misturam elementos trágicos, cômicos, originalmente significam mistura do real com o imaginário. Temos a farsa também, olha aí, surgida por volta do século XIV. A farsa designa uma curta mistura, né? Designa uma curta peça teatral de caráter crítico formado por diálogos simples, representado por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas e burlescas. Temos também o alto. Vocês conhecem o Alto da Compadecida? Então, o alto é um gênero dramático, né? Surgido na Idade Média, os autos são textos curtos, de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Muito bem, ficou claro aí como é que funciona o gênero dramático? Muito bem. Após o intervalo, aula com a professora Dinanci, daqui a pouquinho nós retornamos. A sua aula continua no próximo vídeo.